Boa noite, caros telespectadores da Televisão Pública de Angola. Bem-vindos à Semana em Análise. Estamos de volta em mais este domingo para olharmos para os temas que marcaram a semana em atualidade. Ora, a Assembleia Nacional encerrou o ano parlamentar com um balanço positivo. O Presidente da República inaugura campus universitário na Lunda Norte e Sul. Vamos olhar ainda para outros assuntos. A Chefe de Estado visitou obras do complexo hospitalar Pedalé. SIC investiga a participação de jornalistas, políticos e gestores de plataformas digitais por crimes que atentam contra a segurança do Estado. Nesta edição olhamos ainda para as obras da refinaria de Cabinda, com 87% de trabalhadores angolanos está na reta final, e vamos olhar ainda para a manifestação da sociedade civil a favor da paz, reconciliação e unidade nacional. Com os nossos convidados, Japaquice Mendonça e Luís Jimbo. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Boa noite, Angélico Luís Santos, boa noite, Dr. Paquice, e boa noite os telespectadores da TPA em Angola e na diáspora. Igualmente, saúde, Angélico, boa noite, Dr. Jimbo, boa noite, e sempre uma dedicação especial àqueles que a esta hora estão sentados a acompanhar, de fato, esta emissão da Televisão Pública de Angola. Muito bem, começamos então por olhar para os temas de destaque desta edição. A Assembleia Nacional encerrou o ano parlamentar com um balanço positivo. Gostava que lançassem o vosso olhar sobre a atividade parlamentar dos representantes do povo na Casa das Leis. Dr. Paquice, qual é a análise que faz deste balanço positivo anunciado pela Assembleia Nacional em termos de balanço? Acho que, de fato, o que nós ouvimos na voz, isto foi sexta-feira, quando se encerrou, portanto, o ano parlamentar da nossa Assembleia Nacional, dia 15, e pelo relatório que se ouviu do primeiro secretário da Assembleia Nacional, o deputado Manuel Dembo, de fato, considera-se positivo daquilo que foi produzido durante o ano parlamentar 2024-2025. Bom, nós todos acompanhamos, portanto, as leis que foram aprovadas durante esse período, apesar das situações que também o relator apresenta, ligados a constrangimentos financeiros e outros, portanto, ligados à questão da logística. Mas eu penso que os deputados fizeram esforços nesse sentido para que o ano que terminou fosse exatamente produtivo. Portanto, por aquilo também que se ouviu das declarações das bancadas parlamentares, eu penso que é exatamente positivo, porque só podemos encontrar dificuldades quando há projeto, há um programa próprio que a gente pretende cumprir. Isso significa que fazendo que vamos encontrar dificuldades e depois lutar para resolver essas mesmas dificuldades. Mas para mim, Angélico, para ser mais sintético e objetivo, eu não vou aqui estar a enumerar as leis que foram aprovadas, portanto, as sessões que a Assembleia naturalmente teve, enfim, tudo isso já nós vimos no relatório. Mas a mim, porque me anima este ano parlamentar 2024-2025, é aquilo que no final, de fato, constituiu a aprovação, portanto, por unanimidade, do pacote legislativo eleitoral para o nosso país, que vai assegurar as próximas eleições de 2027. Eu penso que, afinal de contas, chegou-se à conclusão que os consensos, com consensos, ganha-se mais, e porque, de fato, todos ficam imbuídos por aquilo que é fundamental. Porque um país ou uma organização, quando estabelece as leis não por consenso, ou por consenso, mas depois também não se olha para o cumprimento daquilo que se chegou ao consenso, também exatamente não é positivo. Por essa razão que eu digo, está de parabéns à nossa Assembleia Nacional, que representa os 30 e tal milhões de habitantes que o nosso país exatamente tem, e que na implementação das leis que foram aprovadas, eu espero que todos os organismos e órgãos afetos a esse processo eleitoral venham cumprir, portanto, com todos os pressupostos que estão consagrados nestas leis, para que no final não haja mais escapatórias de argumentos que nada abonam aqui no nosso continente, que quem perde sempre nunca reconhece quem ganha,
portanto, só se considera, portanto, livres quando o resultado do jogo favorecer a mim. Quando não favorecer, 90 e tal % aqui no nosso continente não é habitual as pessoas que perdem reconhecer as suas derrotas para melhor afinar as suas máquinas, que nas outras ocasiões possam conseguir, de fato, alcançar aquilo que exatamente se pretende. Hoje vimos, de fato, desta vez, que o consenso foi exatamente positivo. Já não haverá mais fuga para trás de dizer isto e aquilo não está exatamente correto. Portanto, este elemento de fato me animou bastante, e eu penso que é isso que se espera, porque as tarefas da nossa Assembleia Nacional não terminam por aqui, ainda há muita legislação a discutir, portanto, no decorrer, portanto, deste mandato, e espero que de fato seja este espírito que deve reinar na nossa casa, porque nós todos somos angolanos, nós temos que ter a cultura, é aqui onde nós todos temos que nos rever e vivermos. Mesmo alguns que tenham dupla nacionalidade, bom, eu não sei, sempre tem uma nacionalidade originária, que é exatamente aquele que está relacionado à terra onde nasceu. Mais ou menos assim como eu não tenho dupla nacionalidade, ainda que eu tivesse, mas é verdade, sou genuinamente angolano, porque as dificuldades sempre vão existir, e dialogando, para de fato ultrapassarmos aquilo que forem, portanto, dificuldades que sempre surgirão no dia a dia, porque a vida ou o caminho faz-se caminhando. Muito bem. Luís, olhando basicamente para este balanço, quais foram os grandes momentos, as grandes atividades, as grandes leis que passaram pelo crivo dos deputados que lhe terão despertado ao longo deste período de trabalho dos representantes do povo? Olha, eu acho, num aspecto que para mim é essencial, este ano parlamentar não foi bom. Não foi bom se compararmos com o ano anterior, do ponto de vista de produção de leis. Para citar o exemplo, no seu relatório diz que aprovaram 11 leis que já estão publicadas em Diário da República, embora reconhecer que tem 5 leis ou seja, aprovaram 15, no qual 5, 11, outras 5, 16, né? 16 em termos de produção legislativa, comparado com o ano anterior, este ano está muito inferior. O outro aspecto, ainda nesta função, é a iniciativa de produzir lei. O ano anterior, se já considerávamos negativo o facto de só o grupo parlamentar do MPLA ter tomado iniciativa de uma lei e a UNITA, o grupo parlamentar, também de uma lei, e todas as demais vinham do Executivo. Já este ano, de 33 iniciativas legislativas, 23 é do Governo e 10 é do grupo parlamentar da UNITA. Ora, o que dizer dos outros partidos? Não, o que dizer do MPLA? Esta é a questão. O que dizer do MPLA? Aqui suporta o governo. Falou do MPLA e falou da UNITA. E sim, dos outros partidos? Estes são os outros partidos que eles têm representação parlamentar, cuja iniciativa legislativa teria que consultar, mas sei que têm mais dificuldade de apresentar uma iniciativa legislativa. Mas considero este aspecto de que continua a haver uma inversão de valores da função do parlamentar, que é a função de fazer leis. E esta função de fazer leis continua cada vez mais a passar para o Executivo. E isto é difícil de se compreender na organização do Estado, na forma como nós instituímos os Estados. Nós criamos na Constituição alguns artifícios que permitem isto, mas que não deveria permitir. Isto está a fragilizar o próprio MPLA e o próprio governo. Vou dar um exemplo. Veja que, numa circunstância, e por isso que mudamos a Constituição, em que temos um Parlamento que funciona com plenos poderes e o Executivo
que também deve funcionar com plenos poderes, em que a relação de um do outro não é de coabitação, ou seja, o Executivo pode funcionar normalmente sem pedir favores no Parlamento. E estamos a assistir que os deputados da Assembleia Nacional viraram como se fossem funcionários na relação de soberania. Não está certo. Isto que está a acontecer em Angola neste período não está certo. Um deputado tem poder de fazer a lei. O Executivo tem poder de executar a lei. E não isto, um ano parlamentar, 23, todas as iniciativas do governo vêm do governo e o resto vem da oposição e ainda contando que a oposição não tem poder de aprovar, não tem maioria de aprovar as suas iniciativas, que precisa sempre do apoio do grupo maioritário no governo. Este é o aspecto negativo. O aspecto positivo, sim, e como já disse o Dr. Paquice, é a qualidade das leis aprovadas. Isto é um aspecto. Já assistimos à mais recente lei do quadro orgânico das eleições gerais, a forma como, e foi pela primeira vez, em que a discussão no Parlamento, a discussão política, obrigou e levou ao consenso o governo, que é iniciativa legislativa, o grupo parlamentar do MPLA, que suporta o governo, é que quem tem que votar no Parlamento a iniciativa do governo é o grupo parlamentar do MPLA e o grupo parlamentar da UNITA. Ou seja, também esta conjuntura do governo tomar iniciativa de mandar leis para o Parlamento levou-lhe o representante e o interesse do Executivo no Parlamento para fazer consenso com a UNITA e o MPLA. Ou seja, é profundo isto. E na forma como nós assistimos de leis profundamente divergentes, de iniciativas de leis profundamente divergentes e de uma lei estruturante para o Estado de Direito Democrático, no nível de consenso que se alcançou, é positivo. E ficou ainda por fazer, nesta questão da iniciativa da lei, sabe que foi também muito debate e criou-se até uma comissão interparlamentar sobre a proposta da lei das instituições das autarquias locais, que é uma nota negativa de não ter acontecido este ano, porque havia uma decisão política que deveria acontecer. E, finalmente, ainda também fica por negativo a fiscalização do Parlamento ao Executivo, que é uma outra função que, comparado com o ano anterior, recorda, houve um inquérito, o Ministro dos Transportes, no ano anterior, foi chamado no Parlamento, e houve aqui outra questão do Ministro da Energia e Recursos Minerais e da Ação Angola, também havia sido chamado, ou seja, setores-chave no ano anterior foram chamados para inquérito no Parlamento e foram levantadas questões. Mas este ano assistimos que, de facto, do que tem a ver com a fiscalização, tirando aquelas confusões políticas que houve de que a UNITA teria tomado, o grupo parlamentar da UNITA teria tomado iniciativa sem autorização da Presidente da Assembleia Nacional, mas que depois ficou ultrapassado, mas seja como for, na fiscalização e na iniciativa legislativa, eu considero que não foi um ano positivo para o Parlamento, mas do ponto de vista da qualidade das leis aprovadas, sim, são leis que mudam significativamente o sentido político e de fazer política. Não? Dr. Paquice, como é que olha para o processo de fiscalização e proximidade ao longo deste ano parlamentar, sobretudo nas demais províncias do país, agora 21? Olha, a questão da fiscalização, eu quero... Fomos vendo e temos estado a ver vários... Sim, eu vou realçar o seguinte, a fiscalização, Angélico, tem várias formas de fiscalização. Não é fiscalização apenas quando se chama alguém, dizer, diga lá, isso foi como é que está, presta aqui conta disto, isso e aquilo, o que é que você anda a fazer, onde está o programa que estás a cumprir e como é que você tem estado a cumprir. Nós temos que analisar que durante um ano foram realizadas várias visitas
parlamentares, dos grupos parlamentares, das comissões, portanto, foram visitar os municípios das 21 províncias agora que nós temos. Nós vimos que todas as jornadas parlamentares do grupo, todas as jornadas parlamentares realizadas pelo MPLA e realizadas pela UNITA e outros deputados, consistia, antes mesmo das plenárias destas tais jornadas parlamentares, consistia em fazer visitas para fiscalizar o programa do PIME nos municípios. E eu acredito que depois dessas visitas foi elaborado relatórios para serem submetidos, portanto, aos órgãos próprios referentes de tutela, sobretudo do governo, o que foi encontrado nesta ou naquela província, relativamente aos municípios desta ou daquela província. Eu penso que essa atividade toda constitui, de fato, uma fiscalização da ação do Executivo, porque, afinal de contas, essa é uma das tarefas que os nossos parlamentares têm como obrigação para cumprir. E durante esse mandato, ou durante esse ano, portanto, parlamentar, de fato, foi notado essa atividade. Também eu pude ler o relatório quando faz referência, portanto, nessa parte da audição, nessa parte de fiscalização, que também foram realizadas algumas ações de audição. Isso é, quer dizer, inquirir, saber determinadas queixas chegadas junto ao Parlamento, portanto, como é que isso ocorreu, exatamente. E eu penso que tudo isso enquadra-se na questão própria relacionada à fiscalização do Parlamento, às ações do Executivo. Agora, o que é importante é exatamente aperfeiçoar cada vez esse mecanismo de controle, portanto, esse mecanismo de controle que consiste na fiscalização sucessiva e contínua das ações que exatamente são executadas pelo nosso Executivo. Atenção, nas várias vezes, quando abordamos esse fenômeno, esse problema de fiscalização e controle, eu aqui neste painel, onde estamos já não sei há quantos anos, eu sempre fiz referência ao problema de que um dos aspectos que às vezes tem contribuído na falha de realização de algumas ações aqui no nosso país é a falta da fiscalização efetiva. Exato. A fiscalização efetiva não é só ir dizer, não é só ir constatar como é que isso está a decorrer e depois dizer que está mal. É preciso que essa ação seja realizada por todos os organismos que realizam a fiscalização, mas também ao mesmo tempo associado com os tribunais para medidas correspondentes daquilo que não estiver a correr bem. É aquilo que eu sempre disse, aqui sempre a gente evoca o problema da educação da população, é preciso ser educada a população para não vender em cima das passadeiras, para não fazer isso, aquilo. Mas é preciso ser acompanhado. Isso tem que dizer, para ser linguagem mais simples, isso tudo tem que ser transmitido, mas também ao mesmo tempo tem de haver uma lei e homens que fazem punição daquele que continua a transgredir daquilo que está escrito e daquilo que tem sido dito de forma oral. Mas há muita gente que defende que não. O problema da educação é só mesmo falar, mesmo que alguém extrapula por 2, 3 ou 10 vezes, não há problemas. Portanto, o que às vezes faz pecar muitas ações realizadas pelo nosso Executivo, 1 mês, 2 meses depois estão estrangulados ou mal executadas, é exatamente as questões ligadas à fiscalização. Por isso, nisto, os órgãos de fiscalização, a Assembleia Nacional não é a única Assembleia, não é apenas a Assembleia Nacional, temos o IGAI, temos as instituições todas. Se estiverem todos unidos a fiscalizar e a tomar medidas daquilo que não estiver bem, eu penso que muita coisa pode ser bem corrigida e podemos vir ter sucesso do país a caminhar com os pés firmes no chão, porque afinal de contas ninguém se sente impune. Quando a gente constata, depois nada acontece, há impunidade, há outra coisa, então as coisas correm de fato muito mal. E eu acredito que é um processo que tem que se aperfeiçoar de forma contínua, quer por parte da Assembleia Nacional, que tem essa responsabilidade, quer outras instituições do Estado que estão vocacionadas ou estão atribuídas estas responsabilidades. Luís, olhando ainda para a atividade parlamentar deste ano, Angola assumiu a presidência do Fórum Parlamentar da região dos Grandes Lagos e acolheu eventos regionais e internacionais. Como é que olha para a diplomacia parlamentar ao longo deste ano da atividade dos nossos deputados? Sempre, enquanto balanço, comparado com o ano anterior foi muito eficiente. Recorda que nesta questão da diplomacia, não só no ano anterior nós organizamos e assumimos a liderança, não é? Mas já este ano, fruto da capacidade e experiência que Angola tem
e do nível organizacional deste tipo de evento. É verdade que ouvimos naquela altura que a Assembleia Nacional, foi pelo seu secretário-geral, iria lançar esta advocacia ou esta responsabilidade de acolher eventos regionais e servir de uma plataforma de diplomacia. Neste aspecto, julgo que Angola continua a fazer neste papel e foi fundamental, por exemplo, com esta que cita, que é dos Grandes Lagos, que estava, vamos lá dizer, estava adormecida durante muito tempo e Angola jogou um papel fundamental para a vitalidade deste fórum da região parlamentar. Mas já o outro aspecto no relatório que julgo importante também tem a ver nas partes das recomendações e da avaliação que o próprio Parlamento faz naquilo que reclama de que ela precisa de maior capacitação e formação contínua. Eu julgo que este é um dos aspectos fundamental que tem, ao longo de muito tempo o Parlamento angolano padece e agora estamos a assistir que, inclusive, a capacidade de fazer lei está a diminuir, está a se transferir para o Executivo, porque a técnica legiferante, que é de fazer lei, é preciso formação e experiência. E é interessante que no nosso Parlamento havia deputados publicamente conhecidos, que tiveram vários anos de legislatura, que tinham esta capacidade reconhecida. Ou seja, um deputado não é como um ministro que, olha, tem 5 anos, depois sai. O deputado é eleito diretamente pelo seu representante, é eleito pelo eleitor. É normal um deputado e toda a sua equipa ficar 20, 15, 30 anos no Parlamento desde que seja eleito. Mas o que ganha isto um deputado com uma equipa desta forma? Alicerça os valores que o deputado acredita, cresce no conhecimento e na experiência de política, diplomacia, legislação, e julgo que o nosso Parlamento padece de investimento e permanência de quadros que possam assegurar estas funções técnicas que o deputado não lhe é exigível saber fazer lei. Não, o deputado lhe é exigível representar e defender uma causa e votar, mas tem que ter um grupo de assessores e de técnicos, quando ele agora mesmo quer saber, olha, vamos aprovar sobre a construção de estrada, qual é a utilidade de uma estrada para 100 anos, tem que ter um especialista que lhe dá toda a informação e eles têm que dizer que sim ou que não, não é? E me parece, no nosso contexto, este é o desafio que tem esta legislatura. Sim, tem muitos jovens e o nível de qualidade de conhecimento é grande, o nível de escolaridade cresceu, mas as práticas, a experiência de fazer lei, isto está a pesar e depois não se pode exigir ao deputado serviços que é exigível aos assessores técnicos. E me parece que não há investimento para empregar assessores técnicos que possam auxiliar os deputados a produzirem leis. Vontade de produzir lei, acredito que sim. Já o Executivo é muito mais fácil produzir lei. O Executivo tem recursos, tem pessoas, tem uma conectividade mais fácil de fazer isto, né? Eu acho que esta nota aqui no seu relatório faz, que precisa de formação, precisa de investimento em pessoas, de pessoa qualificada, deve ser levada em conta para termos uma Assembleia Nacional mais forte, mais coesa e que apresenta no final aquilo que é a sua função de fiscalizar e de fazer leis. Coloco uma última pergunta para os dois. Doutor Paquito, quer fazer um acréscimo? Sim, um acréscimo, até não é um acréscimo, né? Alguma coisa que eu não entendi bem que o doutor me fez referência em relação ao tempo elevado que os deputados podem estar exatamente na Assembleia Nacional.
Eu penso que esse é um elemento. Nós temos que olhar para a nossa Constituição. Aí os deputados estão ali na base das listas partidárias. E as alterações que acontecem no quadro do fórum próprio parlamentar, representado, portanto, pelos deputados que vêm dos partidos políticos, eles é que naturalmente fazem essas alterações. Aliás, na história do nosso parlamento, por exemplo, os deputados eleitos em 1992 tiveram um tempo considerável devido ainda ao problema do conflito que estava acontecendo no nosso país. E outros partidos, depois das eleições legislativas que tivemos em 2008, muitos deputados, de fato, continuaram, mas alguns, de fato, foram retirados. Por isso, esse problema. Agora, o que eu acho que é outro elemento que o Dr. Jimbo acabou de fazer referência, que é muito importante, existir, portanto, quadros especializados permanentes na Assembleia Nacional que podem contribuir para a questão da assessoria dos próprios nossos deputados. Que significa dizer, eu a sair como parlamentar, quem vai me substituir não vai encontrar um vazio, porque encontrará uma equipa eficiente que vai lhe ajudar, exatamente, porque ele vai tomar decisões políticas, mas decisões políticas sobre questões técnicas, que é preciso, de fato, ser municiado por esse pessoal, que é muito importante. Doutor Paquis, na primeira nota, o que eu estou a realçar é, os partidos políticos, quando estão a fazer as listas para designar os deputados, têm que aceitar e desenvolver a cultura de que aquele está mesmo como deputado e vamos investi-lo a longo prazo. Se ele é bom deputado, vão lhe votar novamente. Sim, não, mas eu penso e esta relação direita, porque o deputado defende o seu eleitor. Sim. Se o eleitor sentir que o deputado de Luanda defende as causas de Luanda, representa o cidadão de Luanda, vai votar-lhe. Ou seja, o deputado os partidos políticos não podem, e é isto que eu acredito que aconteceu com o MPLA em concreto, de que olharam para a lista, olha, agora vamos tirar este e vamos meter este para as coisas andar, e não andou. Andou do ponto de vista de rotatividade de pessoas, mas do ponto de vista de qualidade. O grupo de deputados, ou seja, resumidamente, tem vindo a diminuir, na minha constatação, tem vindo a diminuir a qualidade do grupo parlamentar, do maior partido, no Parlamento, de ano legislativo para ano legislativo. E que reflitam sobre isto. Mas é preciso termos uma coisa em conta, Dr. Jimbo. Ainda os nossos eleitores votam exatamente à questão do partido. Sim, porque nós não temos candidaturas independentes de parlamentares, exatamente. Portanto, é por aí. A questão que eu ia colocar a seguir, e assim de forma sintética para cada um de vocês, de forma rápida, tem a ver com a relação que os deputados têm para com os eleitores que votaram para que eles fossem à Casa das Leis. Como é que é esta relação dos deputados para com os eleitores? Existe esta relação ou depois deles irem para a Casa das Leis, eles defendem os seus direitos? Os eleitores sentem-se representados na prática? Permita, representados, sim, muito curto e breve. Sentir-se representado? Não, nós não nos sentimos representados pelos deputados, nós nos sentimos representados pelo Parlamento no seu geral. Por quê? Porque há 3 tipos de representação, uma questão que tu estás a colocar. A representação objetiva é aquela de que o deputado, quando está a votar, e a lei, está a votar em nosso nome. Não importa, tu foste votar, não importa se votou para que partido, e os deputados e a Assembleia decidem seu nome. Isto é mais genérica, é representação genérica. Mas há outro tipo de representação que nós temos, que é já do grupo parlamentar, do partido. Porque tu foste votar ao partido. Sim, mas todos estes foram votados pelos eleitores. Não, há uma terceiro nível. E era esta a relação que eu queria saber. Há um terceiro nível que o nosso sistema não tem, que é a relação de representação subjetiva. No Brasil, na Inglaterra, o deputado concorre numa lista uninominal, não plurinominal. Ele, sozinho, ele tem o apoio da sua candidatura do partido, mas ele, na sua integridade, ele se assume perante E depois essa é outra questão que também nós não temos, é que se chama a Assembleia Eleitoral.
Uma Assembleia Eleitoral de um distrito elege o seu representante. Quando até Zâmbia tem essa questão, se há um problema de água numa determinada zona, eles conhecem a que deputado vão ir exigir para perguntar ao governo por que não está a resolver esse problema. Nós, esta questão que temos aqui é o partido, porque é o partido que faz a lista, não é? Então, nós não temos esse sistema e por isso vivemos estes desafios. Dr. Paquice, qual é o seu ponto de vista? Esta relação entre deputados e os eleitores, o Angélico e eu, como cidadão que somos, exatamente temos que defender os nossos interesses a esta relação. Só que esta relação, como nós todos sabemos, a democracia não é uniforme. Há diversidades, formas democráticas e nós temos aqui, nós adotamos que, aquilo que eu disse bem aí há pouco tempo, que o cidadão para o nosso país vota ao programa político do partido político. E, consequentemente, se a partir do programa do partido político que esse cidadão, de fato, votar, aquele programa que tiver maiores eleitores a votar neste programa, exatamente terá o número de deputados correspondente maioritário, né, que vai exatamente fazer representar na Assembleia Nacional. Então, significa dizer que a responsabilidade é de forma plural dos grupos parlamentares. Certo. A responsabilidade da relação entre cidadão e parlamentares é exatamente plural de cada grupo parlamentar. Significa dizer, nós temos que entender que partido significa uma parte. É por isso que todos nós falamos em nome do povo, mas ninguém pode falar em nome de todo o povo. Cada um fala em nome do povo e, naturalmente, votou para ele, por exemplo, no caso dos partidos políticos. Portanto, ninguém pode... Não, doutor Paquice, deixa-me. Do povo não se deve assim, não pode... Quando se fala em nome, os órgãos de soberania que falam em nome do povo, é do povo uníssimo e soberano. Não pode separar. Doutor Jimbo, um momento. Eu estou aqui a exteriorizar a minha percepção e entender o fenômeno como ele é. Estou errado, não há problema, mas deixe-me concluir a questão. Significa dizer, olhando por aquilo que é o desenho da nossa Constituição, todos os partidos políticos, concretamente, os que concorrem ao poder, os partidos políticos, todos, cada um a concorrer ao poder, falam em nome do povo. Porque é verdade, quando exatamente surgir o processo eleitoral que falamos aí há pouco, é o povo que vai exatamente votar, portanto, para esses partidos políticos. E o que vai acontecer? Por que há percentagens depois no final? Há percentagem porque cada parte do povo, do próprio nosso povo, que nós falamos de forma coletiva, no geral, vai votar a este ou aquele outro partido político. Portanto, o problema está aí. Isto está muito bem claro como água. Para mim, a minha percepção é esta. E logo, neste preciso momento, quando o Parlamento toma posse, representa todo o povo. Mas cada partido político, como naturalmente a eleição dos nossos deputados não é de forma unipessoal, é a partir das listas partidárias, significa dizer cada franja, ou seja, cada partido... Mas não deixam de ser os representantes do povo. Exatamente, todos são representantes do povo. Mas temos que ter em conta que temos aqui sempre aquele quadro que naturalmente estabelece as frações correspondentes de acordo com os resultados eleitorais, não é verdade? É por aí. E eu penso que é este meu entendimento. Portanto, todos falamos em nome do povo, todos os partidos falam em nome do povo. E é a partir de falar em nome do povo que cada partido representa uma parte propriamente desse povo, representa os interesses concretamente dessa parte do povo. Ali o doutor Jimbo disse bem, quando, por exemplo, deu o exemplo da Zâmbia, quando um deputado é eleito a um determinado círculo e há problema de água ou daquilo, é chamado naturalmente para se explicar e resolver o problema daquela mesma localidade. Por essa razão que os nossos grupos parlamentares, quando vão nas suas jornadas, vão para, por exemplo, para as províncias, enfim, o objetivo deles é a interação, portanto, com o eleitorado, que naturalmente foi a votante, portanto, deste partido. Quer dizer, não significa que tem que selecionar aqueles que votaram para ele ou não. Portanto, o que eles vão resolver ali vai ser absorvido por aquela população naquela região. Quer aqueles que votaram a favor, quer aqueles que não votaram a favor. Por essa razão, no final de um processo eleitoral, quem ganhar as eleições governa para toda a população. Ele governa para todo o povo. Portanto, deixa de dizer que aqueles que votaram para ele, só para eles que vai governar, mas vai governar para todo o povo. Eu penso que é nesse sentido, né? A minha posição é esta. Muito bem. Não passamos para o próximo tema, assim, antes passamos uma informação que acaba-nos de chegar relativamente ao Governo Provincial do Namibe, que está preocupado
relacionado com um conflito entre criadores de gado no Camucuio e nas Cacimbas. O Governo Provincial do Namibe acompanha com elevada preocupação o conflito que se registra entre membros das comunidades de criadores tradicionais de gado dos municípios do Camucuio e das Cacimbas, relacionado com a disputa pelo acesso a uma represa de água destinada ao abeberamento do gado na localidade de Mulovei, município das Cacimbas. É com profunda consternação que o Governo Provincial do Namibe tomou conhecimento, neste domingo, de que o referido conflito resultou em vítimas mortais e feridos entre cidadãos de ambos os grupos étnicos. As autoridades competentes encontram-se no terreno a proceder ao levantamento rigoroso da situação. Cumpre destacar que o Governo Provincial do Namibe e as administrações municipais do Camucuio e Cacimbas, em colaboração com os órgãos de defesa e segurança, têm desenvolvido esforços contínuos para a resolução pacífica desta situação. Entre as medidas já implementadas, destacam-se a realização de encontros com os líderes comunitários das partes envolvidas, bem como a inclusão no plano de investimentos públicos da construção de 6 grandes barragens e da reabilitação de 43 represas com vista a aumentar a disponibilidade da água para as comunidades locais. O Governo Provincial do Namibe está comprometido com a paz, o diálogo e o bem-estar das populações e, por conseguinte, apela à calma e à colaboração de todos os envolvidos para que se restabeleça a convivência harmoniosa na região. Portanto, esta é uma informação que nos acaba de chegar, de caráter importante, que levamos ao conhecimento dos nossos telespectadores. Prosseguimos com os temas. Destacamos agora aqui o Presidente da República, que inaugurou campos universitários na Lunda Sul e na Lunda Norte. Luís Jimbo, qual é a leitura que faz desta infraestrutura que que é um complexo que certamente é um investimento assumido pela Indiama EP e se a sua sede no âmbito da sua responsabilidade social para estas regiões? Olha, acompanhamos e acho que é um investimento acertado. Sabe que a Indiama, pelo menos, tem vindo a se posicionar na questão da responsabilidade social de tempo em tempo, numa posição responsável, se podemos assim dizer, porque acompanhamos ao ano passado um investimento que fez na questão do ambiente e agora estamos a assistir um investimento na questão das infraestruturas e foi da infraestrutura académica e fundamentalmente técnico-profissional. Isto significa dizer que é do ensino médio, não é? Ela faz parte da universidade, então não é ensino médio, é do ensino superior, mas bacharelado, não é? O essencial, que julgo que chamou a atenção no discurso da visita do Presidente, primeiro tem a ver com os cursos que serão ministrados. Foi anunciado como de valências técnicas nas áreas de engenharia e matemática, que é um investimento assertivo neste sentido, mas também fiquei muito preocupado quando ouvi que vai iniciar com cursos na área social, direito e economia, que não está no perfil daquilo que foi desenhado, não está no seu core business, não está no seu essencial. E eu julgo que as autoridades públicas deveriam ter muita cautela em gerir as expectativas públicas. Não se pode fazer tanta publicidade, que é um instituto de engenharia, de matemática, e depois quando se chega e pergunta-se se há cursos de engenharia, se deixa a um cenadia, não é? Que pronto, está-se a criar condições para que isto aconteça. Eu julgo que esta parte que foi como água fria, né? Foi como água fria. Eu estava muito emocionado a dizer, pronto, agora um jovem vai ter um ofício que pode usar
na capacidade dos recursos disponíveis locais, não é? Que é estas áreas de engenharia, mas fiquei mesmo muito triste de saber que os cursos de engenharia ainda não iniciam cursos que são cursos de economia e direito. E finalmente, outra questão que preocupa é a conjuntura das lundas desta zona. Aliás, os problemas sociais que elas atravessam são profundos. O facto de ainda não estarem ligados à rede pública de energia, o facto de terem bem de profunda problema de acesso à água, o problema das vias. Ora, é uma localidade com muitos desafios e por isso disse, uma formação na área de engenharia estaria alinhado a apontar esse tipo de problema, a engenharia hidráulica, a engenharia construção civil, estaria ligado a uma solução prática aos principais problemas que essa zona vive, mas pronto, está aí uma instituição, auguramos que ela funcione, forme mais angolanos e que se lançam no desafio da empregabilidade, mas fica nesta nota de que eu esperava mesmo que, ou seja, reitero, por favor, tão logo quanto possível, se for o próximo ano letivo, iniciem os cursos de engenharia, que é fundamental para a empregabilidade e a solução prática, porque os cursos sociais, econômicos, temos muitos, estão cheios, né? Nós precisamos de jovens com capacidade de cortar ferro, fazer panela, fazer cálculo, construir paredes, para construir o país. Esta questão mais de ler, de contar os números, por isso as coisas estão paradas, né? Isto é mesmo. Olhando para a posição geográfica destes campos recentemente inaugurados, o que é que representa para este corredor na zona leste a inauguração destas infraestruturas de ensino superior, sobretudo para os jovens? Sim, Angélico, mas antes 10 segundos para fazer referência do que acabaste de informar agora e dizer, endereço os meus sentimentos de pesar, portanto, a província de Namibe em relação a esse conflito que resultou até em mortes de pessoas. E por aquilo que eu tenho estado a ouvir nos anos indo, não é uma situação nova, tem havido sempre conflito dessa natureza. Nós ainda, Angola não se situa na zona do Saara Ocidental, onde a maior parte é deserto e, portanto, as cacimbas é a sobrevivência e a vida das pessoas. Se olharmos pelos cursos de rios que passam aqui no nosso país, a iniciativa de Sua Excelência Presidente da República, quando se construiu o canal do Cafo, eu penso que para mim, apelo ao nosso executivo, porque o projeto não era só aquele que se construiu, mas também abrange a área da província de Namibe, apesar de fato de recursos e outros problemas que temos estado a atravessar. Acho que é um apelo que dou ao nosso executivo para esse projeto para a província de Namibe, porque é um projeto que poderia abranger, que está previsto para abranger nas 3 províncias, Cunene, Sul da Huila e a província de Namibe. Portanto, começa-se a desenvolver, deve-se começar a desenvolver, portanto, ações relacionadas a canais para aquela província de Namibe, para acabar de vez esse problema da seca, que é uma zona já conhecida com esses problemas, de facto, para ver se essa situação seja ultrapassada. De fato, este é o meu sentimento em relação a essa questão que aconteceu no Namibe, que acabaste de anunciar há pouco tempo. Agora, relativamente à sua pergunta, a esta região do leste do nosso país, eu penso que é uma mais-valia. É uma mais-valia e eu penso que veio a bom tempo esse campus universitário nesta região. É uma estrutura, que podemos assim dizer, do ponto de vista de estrutura, uma estrutura imponente, estamos aí a ver. E eu penso que vai arrancar, segundo informações que nós tivemos, portanto vai arrancar com 2 cursos, tem uma capacidade de mais de 80 salas de aula. Olhando para 80 salas de aula, mais de 80 salas de aula em 3 turnos, isso pode albergar mais de 8.000 estudantes. E não só podemos ver a estrutura que está aí no Dundo, mas também está acoplado o polo que está na Lunda Sul, que é um instituto politécnico, também faz parte, de fato, deste campo universitário, desta universidade, portanto, Lungiaconda.
Eu penso que vai atender. Primeiro, é uma extensão, é uma região muito, muito extensa. Se olharmos para as 4 províncias daquela região, portanto, a Lunda Norte, a Lunda Sul, Mochico e Mochico Leste, agora, neste momento, com a nova divisão política administrativa. E penso que essa instituição vai servir, não é só estudantes daquela região. Há alguém, durante essa semana, já discutiu comigo, a dizer, mas onde está a população que vai se albergar nesse campus universitário? Não é verdade. Isso é olharmos até pela taxa de crescimento da nossa população e olharmos para aquela região, a intensidade populacional que temos naquela região, eu acho que é uma grande mais-valia. O que eu, de fato, quero complementar, e eu corroboro com aquilo que disse o meu colega, o Dr. Jimbo, é exatamente os outros cursos abrirem. Porque um campus universitário está inaugurado a iniciar apenas com 2 cursos, e cursos ligados a questões de ciências sociais, enquanto que aquela zona é potencialmente agrícola e mineira. Portanto, tem que ser, apesar de que o problema das minas não é os quadros que vai se produzir apenas nessa universidade. Os quadros podem vir de vários cantos do nosso país. Pode vir da Huila, pode vir de Luanda, pode sair de Luanda para lá, porque isso não é problema nenhum. Tal como nessa estrutura, pode ir lá e ir estudar, de fato, jovens que podem vir de outras províncias. Então, neste caso, um campus universitário, eu acho que não ouvi fazer-se referência do internato. Eu penso que é necessário que haja um internato. Haja um internato para estudantes internos, que aí pode estar. Em assim, outras atitudes, nós todos sabemos, e eu penso que nós dirigentes sabem muito bem. É preciso muitas outras infraestruturas que é necessário. Portanto, um campus universitário não é só salas de aulas. Não é só as 80 salas de aula, é preciso haver outras estruturas importantes, laboratórios à altura. Para quê? Para que, de fato, o campus universitário, no final, venha produzir conhecimento, venha produzir qualidade, não quantidade, de jovens formados. O que se pretende exatamente é este. Nós avançamos muito no nosso país do ponto de vista de quantidade, é verdade, para superar a procura que é tão alta, tendo em conta o crescimento da nossa população. Mas agora é preciso que as instituições vocacionadas à área de formação da juventude, da nossa população, olhem pela questão da qualidade. É preciso olharmos pela questão da qualidade, para que, de fato, amanhã, os quadros a sair dessas instituições sejam quadros capazes de produzir conhecimento lá onde exatamente vão trabalhar. Eu penso que a iniciativa é muito positiva. Parabéns à Indiama, tendo em conta a ação social. Não só a Indiama, a Sondiama também. A Sondiama é o patrocinador do Instituto Politécnico, que está situado na Lunda Sul. Portanto, outra questão, eu toco nesse mesmo problema, é as vias de comunicação. É preciso olhar para a questão das vias de comunicação. E eu até sugeria, por exemplo, nesse tempo, imagine só que o cacimbo já está quase a terminar, mas não é a primeira vez que eu digo isso. Nós temos um período mais longo de chuvas e um tempo curto Já estamos oficialmente na época de chuva. Exatamente, na época de chuva. Só dia 15. Exatamente. Mas seria bom sempre aproveitar esse período de cacimbo para todo o país sempre entrar em obras, em ação, relacionados, ligados à questão das vias de comunicação. É fundamental, é determinante, porque isto reduz custos em tudo, em produtos, em movimentação das pessoas, enfim. Isso não significa que o Executivo não tenha estado preocupado com esse problema. Nós estamos aqui em Luanda, mas há país fora, há obras sérias que estão a ser feitas nesse campo. Mas temos que andar um pouco mais para ver se, de facto, essa situação pelo menos venha a ser ultrapassada. Ultrapassemos a malha rodoviária de asfalto que o colônio deixou há 50 anos atrás, para concluir com aquelas partes exatamente que é importante também do primeiro nível, que exatamente não foi possível fazermos nada devido também aos anos de guerra que nós vivemos, não foi possível. Portanto, é bom concluir a parte que tinha-se ficado e depois irmos mais além para facilitar exatamente esta questão de comunicação, principalmente na Zona Leste, é um dos calcanhares de Aquiles, que de fato existe e portanto, as populações aí exatamente atravessam. Mas, concluindo, resumindo, Angélico, eu bato palmas.
embora que as pessoas adjetivem de bajulador, mas uma coisa boa está aí. Esse executivo vai passar, o próximo que vai vir vai encontrar. Mesmo ainda que vier, se for um executivo hoje da oposição, não for do MPLA, vai encontrar essas paredes, vai encontrar tudo que foi investido, porque é o dinheiro dos contribuintes angolanos. E esse terá que saber cuidar e desenvolver para que continuem a produzir aquilo que nós pretendemos para o país, que são os quadros à altura capazes para desenvolver o nosso país. Muito bem. E fazemos uma interligação com este tema à outra visita que o chefe de Estado fez às obras do Hospital Pedalé. Luís, como é que olha para esta atenção que o chefe de Estado tem estado a dar, sobretudo nessas infraestruturas hospitalares, que em determinado período vai ver como é que elas estão, em que situação é que pode ser melhorada? Como é que olha para esta visão que o chefe de Estado tem estado a demonstrar na preocupação no setor da saúde, olhando para as visitas frequentes que faz? Acho que o Presidente está a usar a velha máxima nossa da tradição, né? Que os europeus diziam talvez os cavalos, mas aqui nós temos bois. Eu aprendi com os bois engordam aos olhos do dono, né? E porquê? E porque nós temos um contexto de que as obras públicas levam muito tempo, andam de OGE para OGE, porque também são fontes de corrupção durante muita altura. Vimos como terminou esta atitude. Foi esta atitude do Presidente que levou a terminar o aeroporto internacional Agostinho Neto. Mas temos, para nós, a nossa geração tem história do mausoléu, né? Do mausoléu que levaram mais de 30 anos a ser construído, mas que sempre jorrava dinheiro. Temos a outra história, nas Lundas mesmo, também de um projeto nas Lundas. Ou seja, o Presidente conhece o contexto, sabe que é melhor ir lá todos os dias, esforçar, a ver, constatar, para que dentro do seu mandato, pelo menos, cumpra uma promessa que fez dentro destes dois ciclos de governação. E acho que esta é a motivação e a preocupação do Presidente. Quer ver aquelas infraestruturas que anunciou em 2000, na campanha de 2017, e que continuou, acho que ficaram concluídas dentro do primeiro ciclo de governação, foi assunto resolvido, mas há outras que transcenderam para o segundo ciclo de governação. E esta é uma delas, né? Esta é uma delas. E que recorda-se que é um projeto, é uma infraestrutura que vai mudar a vida de assistência médica e medicamentosa em Luanda, quando ela for concluída, porque também está ligado com outros projetos da reabilitação daqui do hospital, também que está aqui no Prenda. Dos queimados, né? Dos queimados. Sim, quer dizer, sim, é preciso... tão rápido se concluir esta, vai desaluviar, porque neste preciso momento Luanda, do ponto de vista de assistência médica e medicamentosa, não está claro, porque os grandes, na maioria dos grandes hospitais, ou estão a ser reabilitados, ou estão a ser concluídos, e que houve transferência de pessoal, houve transferência de serviços, houve pessoas que hoje, por exemplo, o hospital do Siquel não está a atender só Cacoaco, está a atender muitos serviços que estes outros hospitais em Luanda e nas outras localidades não estão a fazer estes serviços porque estão em reabilitação. Ou seja, este contexto é que, no meu entender, é preocupante para o setor da saúde. E depois, é um setor que, do ponto de vista financeiro, está a exigir muito do dinheiro público. Já saímos... Sabe quem exigia muito do nosso dinheiro público? Eram os estádios e os aeroportos. Jorrava muito dinheiro
Todas as províncias tinham projeto de estádio, tinham projeto de aeroportos, e sempre a sair dinheiro do hoje isto para não falar já das estradas, né? Para não falar das estradas. Mas os centros hospitalares, nesta gestão do presidente João Lourenço, o presidente João Lourenço liberou dinheiro para estes projetos e que agora, antes do seu fim de mandato, tem que ver concluído. E oxalá que se conclua, porque vai dar melhor qualidade à assistência técnica. Mas precisamos parar de construir. Esta é a minha mensagem, no sentido que não vamos construir mais. Não estou a dizer, na linha do dinheiro, vamos dizer, não é? No grau de investimento de dinheiro, o gráfico de construir tem que se alterar com o gráfico de manutenção e serviços destas unidades. Porque senão, daqui a 5 anos, isto parou de novo, vamos construir de novo. Quer dizer, nunca não vamos sair do ciclo de 2010 ou 2008 que viemos do boom dos investimentos, que até agora continuamos a fazer investimento. Por quê? Porque nunca gastamos dinheiro na manutenção. Esta é a minha maior preocupação. Doutor Paquiço, olhamos então para as obras do hospital, o complexo hospitalar Pedalé, que estão praticamente concluídas, faltam apenas alguns detalhes, e olhamos ainda para a construção do Hospital dos Queimados, na centralidade do Quilamba, onde o chefe de Estado foi pela 3ª vez constatar o andamento desta empreitada. Sim. O Hospital Pedalé também, essa é a 3ª vez que o presidente vai para lá, porque uma das vezes quando foi constatar, portanto, a estagnação que o hospital de fato teve desde do momento que se iniciou a sua construção, até o rescindir o contrato com a empresa que naturalmente estava a fazer os trabalhos porque não estava a apresentar resultados. E depois já houve outro momento e agora foi verificar se de fato vai se cumprir mesmo um período estabelecido dentro de breve para a sua inauguração. Está aqui um acompanhamento sistemático. Não, mas não é a primeira vez que o presidente João Lourenço, de fato, durante esses dois seus mandatos, de fato, nos apresenta a natureza e a forma do seu trabalhar. E eu disse por várias vezes que devia ser bem copiado por outros escalões inferiores, tanto ao nível central, o presidente tem assim, está mais no campo, verificar o in-loco, avaliar aquilo que ele tem deliberado, se tem havido correspondência ou não. E eu penso que também isso deve se estender ao nível das províncias, ao nível dos municípios. Alega-se não há orçamento no município, mas não é verdade. Por que o município funciona? Por que o serviço administrativo funciona? Alguma coisa aí existe. Há arrecadação de algumas receitas que se arrecadam no município. É bom que o administrador que lá está faça o acompanhamento milimétrico, como é que se implementa exatamente portanto, esses orçamentos, para além daquilo que vem ao nível nacional. Há muita atividade comercial que se faz e depois se arrecada a receita ao nível do município, que é preciso ver para onde vai e o que também deve ser feito, portanto, ao bem do município. Eu penso que o presidente João Lourenço é isso que ele já exatamente nos habituou, e o país hoje está devidamente apetrechado com infraestrutura de hospitais terciários, do nível terceiro. Portanto, tem havido já gritos atrás das estruturas construídas com problemas relacionados à falta de medicamentos. É verdade, as paredes estão erguidas, são estruturas imponentes, é uma mais-valia para o país, mas é preciso agora olharmos, estudar os mecanismos de garantir a sustentabilidade dessas mesmas infraestruturas, ou seja, os equipamentos e os materiais gastáveis, sobretudo os medicamentos, deve ser algo exatamente a ter em conta. E não é poucos gastos, Angélico, não é poucos gastos. Portanto, as pessoas criticam e isso não se... Eu não sei se porque as pessoas gritam de tudo por nada, portanto, criticam no sentido negativo. Eu, para mim, visitei até pelo menos 2 unidades de forma particular, desses novos hospitais, o Cardeal do Alexandre Nascimento, o Hospital do Emílio Carvalho, aqui do município agora do Calumbo. Enfim, são serviços que é preciso que, de fato, o Estado está a fazer um trabalho sério, que não é uma pouca tarefa. E, sobretudo, garantir recursos para que isso funcione, porque senão poderá se tornar um elefante branco. Se não tiver as condições para funcionar o equipamento, que aí o Estado gastou tanto dinheiro para fazer funcionar, e não haver continuidade, porque isso requer continuidade. Por isso que eu tenho estado a dizer, às vezes construir é muito fácil.
A coisa fundamental, mais complicada, é garantir o funcionamento e a manutenção permanente. E eu penso que é isso que deve-se analisar, deve-se avaliar todas as nuances referente aos dinheiros que podem melhor garantir a continuidade exatamente do funcionamento dessas unidades hospitalares. Primeiro. Em segundo lugar, penso que o presidente João Lourenço, com o seu executivo, está a fazer o que é importante para o país. Quem vier a continuar, por exemplo, a dirigir o país nesta área da saúde, terá apenas a responsabilidade de revitalizar o setor primário da saúde. As unidades primárias, para que os problemas de doenças assim simples, malária e o resto, não cheguem a essas unidades hospitalares. Aí cheguem a questões mais complexas, aquelas que naturalmente as pessoas serão enviadas fora da Angola, ou para a África do Sul, ou para a Europa. Então sejam tratados também nos nossos hospitais. Quiçá, quem sabe o amanhã, também países vizinhos, venham também enviar seus doentes e serem tratados aqui no nosso país. Portanto, eu penso que é isto. O que é importante agora vai ser, nos próximos tempos, garantir as unidades primárias e secundárias, que estão ligadas mais diretamente às comunidades, para que, de fato, sejam tampão de evitar, portanto, um fluxo de não haver necessidade das pessoas chegarem até a esse nível de hospitais terciários. O Hospital dos Queimados é uma infraestrutura que não tem comparação com aquele que é o anterior. Está em obras, nós vimos, eu contei, parece um edifício com 6 andares, ou 5 andares. Portanto, eu penso, concluído essa unidade hospitalar, eu acho que vai atender problemas não só de Luanda, vai atender problemas do país, e eu penso que nós todos podemos nos regozijar com essas estruturas. Será a futura maior unidade especializada no tratamento de queimados no país? Tratamento de queimados, a ministra disse, a associação ministra disse dos equipamentos que nunca tivemos, que naturalmente estarão ali implantadas, colocadas para o efeito. Agora, em paralelo, eu penso que o nosso Ministério da Saúde tem que olhar para a questão ligada à questão da formação de quadros, para que os angolanos a se especializar, ao lado de alguns expatriados que estarão ali, no decorrer de 3, 4, 5 anos, a questão, porque na sala de aula não é onde se aprende tudo. Na sala de aula nós saímos lá licenciados, a prática cotidiana que vai nos aperfeiçoar daquilo que nós aprendemos na sala e no estágio. Então o que é que acontece? Geralmente temos nessas unidades hospitalares alguns médicos mais especializados, com muito tempo de serviço, portanto estrangeiros, expatriados. Quando estiver um angolano, deve ter a mentalidade patriota de aprender esse estrangeiro que ele tem, que ele sabe. E também o Estado prestar atenção exatamente a esses quadros, para que num amanhã podemos vir a encontrar 80%, 90% de quadros nacionais. Muito Portanto, bem. isto é que é o fundamental. Certo. SIC investiga a participação de jornalistas, políticos e gestores de plataformas digitais por crimes que atentam contra a segurança do Estado. Luís Gimo, qual é o seu comentário? Esta semana este foi também um dos destaques. O SIC fala na existência nos autos fortes indícios no seu envolvimento na produção de matérias e disseminação de informações falsas nas redes sociais, promoção de manifestações e pilhagem. De facto, nós já tivemos uma abordagem esta semana passada sobre esta questão, né? E reitero, precisamos compreender o fenómeno do problema que está em causa. O que está em causa é de que as redes estão outros sociais... cidadãos envolvidos também. Sim, mas qual é o foco do problema? O foco do problema é de que estão envolvidos estrangeiros usando via as plataformas digitais conteúdos que instigam a desobediência no geral, não é? E que estes estrangeiros são de identidade russa e que não é a primeira vez que estão envolvidos sobre isto. Agora saiu uma notícia no Clube Capa que os mesmos visados cá em Angola, em 2024, haviam sido também indiciados desse tipo de crime no Chad, acusado de ações que visava interromper o Estado por via de redes sociais. Ou seja, a preocupação é esta. Mas agora, o desafio do SIC é separar e tornar este processo, e esclarecer o que está em causa, é apurar, é investigar e apurar até que ponto
sabe que no crime é preciso haver o dolo é a intenção de até que ponto que estes estrangeiros visados planificaram com a intenção de prejudicar o Estado angolano e usaram o meio das redes sociais para atingir este fim. Isto é um serviço que ainda está no segredo de justiça, que o SIC tem que fazê-lo, e tem que fazê-lo bem. Agora com um desafio, por exemplo, porque o embaixador da Rússia terminou o seu mandato há 2 ou 3 dias atrás e Angola está sem embaixador. Isto significa que a diligência que se precisa para com a Rússia vai ter que passar, pronto, fica um pouco mais difícil, não é? Com o embaixador, o tratamento diplomático é direito. Sem o embaixador, o tratamento diplomático é diferente nesta questão. Mas aqui o SIC tem este desafio. Mas também tem o outro desafio, de que, considerando que o meio de investigação é as redes sociais, e que nas redes sociais estão identificados profissionais jornalistas, políticos com direito de liberdade de expressão e cidadãos angolanos com liberdade de expressão e de associação e de pensamento, eu sei que não pode confundir a opinião pública ou até levar ao ânimo da opinião pública que está a julgar jornalistas, que está a julgar cidadãos ou políticos só porque falaram. Porque ali estaria a criar, ou seja, estaria ela a criminalizar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. O SIC tem que fazer diligências. E convém usar o princípio, primeiro investigar, no caso dos angolanos, primeiro investigar e depois prender, em vez de prender e depois soltar. Porque, por exemplo, quando que sei dos 2 jornalistas, tomei conhecimento que este final de semana parece que já foram soltos mais jornalistas. Por quê? Porque é preciso provar que se o jornalista ir respeitando a sua profissão de jornalista, não há crime. O crime está porque ele nunca teve a intenção, não fez parte do plano, não é? Se um cidadão, um líder cívico, usou o mesmo conteúdo para ampliar como um produto nas redes sociais, isso não é crime, não é? Ora, e eu acho que o maior cuidado nessa questão, e por isso não é notícia aqui, é análise, mas permita-me trazer a declaração da UNITA pelo seu conselho, o seu comitê político, se posso assim dizer, diz que reconhece de um lado que sim, que as redes sociais estão a ser usadas para propaganda e reconhece este facto, que também foi reconhecido pela comunicação do Conselho da República, e esse é o objeto agora que o SIC está a trabalhar sobre a investigação. Há um reconhecimento que sim, as redes sociais estão a ser usadas para fim que inverte a ordem, manipulando, fazendo propaganda. Mas também diz no comunicado da UNITA que o governo quer usar deste expediente para limitar direitos, Porque se o SIC, na sua investigação, não esclarecer a circunstância e o envolvimento no crime que é de subversão e de produção destes materiais nas redes sociais, citando simplesmente que prendeu alguém que é identificado como político, que prendeu alguém que é identificado como jornalista, ou que é alguém que é identificado como líder cívico. Ora, a percepção vai ser de que o espaço cívico e de cidadania está a ser cortado com justificação de uma intenção de crime de estrangeiros, que às vezes terá sido esse também o motivo dos estrangeiros. Nós temos que estar conscientes que estamos a ser atiçados. E se nós não formos inteligentes
de resolver essa questão de uma forma com diálogo, com justiça. Isto pode ainda tornar uma situação menos boa para o país e que todos nós vamos sair a perder. Dr. Paquizo, qual é a sua análise sobre a detenção desses 3 elementos, interligando com o processo que já analisamos a semana passada? Ok, a semana passada, por isso que a semana passada eu portanto, contive a minha abordagem, porque ainda não havia muita clareza, na informação que foi dada. Portanto, mas agora alguma coisa mais evoluiu durante a semana, para além daquilo que a gente lê nas redes sociais. Os nossos órgãos de comunicação social públicos, penso que foram mais a fundo, e o SIC pude conseguir apresentar alguns materiais que se pressupõem de provas, e as próprias entidades, as próprias pessoas. Bom, portanto, nós, com a Rússia, falando com a Rússia, temos um histórico de relação muito longa. Angola é um histórico de relação muito longa durante os 50 anos. E até mesmo antes dos 50 anos, na luta de libertação nacional entre os 3 movimentos que lutaram pela independência de Angola, portanto, um deles, o MPLA, sobretudo, teve uma ligação estreita, de fato, com a Rússia. Com a antiga União. Mas o envolvimento dos russos foram detenções da semana passada. Desta semana foram mais 3 elementos que foram detidos. Angolanos, sim, nacionais. E esses já são nacionais. Não, mas está tudo relacionado com o fundo, estamos a ver a peça. Sim, há uma interligação. E depois, o que é que acontece? Também eu li nas redes sociais, Angélico, que quanto aos russos, tratava-se de que, bom, tinham intenção de criar uma casa de cultura russa aqui em Angola. Mas essa questão não se trata com angolanos particulares, é uma questão que deviam tratar com as instituições provavelmente republicanas. No nosso país temos o Ministério da Cultura, é com ele que devia abordar. Isto estava aí a dizer alguns, a justificar que o objetivo era este. Bem, eu não sei se durante a escuta, durante a audição que o SIC fez, é a mesma coisa que eles disseram, mas os internautas e outros jornalistas que acompanham muitas situações fizeram referência a esse aspecto. Eu, de fato, não estou de acordo a esse ponto de vista. Por outro lado, do material apresentado, para que serve aquele livro Revolução, aquele Guerra Suja, para que aspectos culturais estão relacionados com esse problema? Não é verdade. E então, a questão agora dos angolanos que aí estão envolvidos, porque eles depois tiveram, parece, contato com este ou aquele angolano, sobretudo até alguns que são jornalistas, eu acho que o trabalho, acredito, até nesse momento que nós estamos a comentar esse assunto, acredito ainda está sob segredo de justiça. Há uma investigação profunda que deve estar a ocorrer e penso que só assim que vamos ter, de fato, o final daquilo que naturalmente o SIC vai apresentar. Mas, para mim, olhando pela natureza daquilo que os arguidos, quer angolanos, quer estrangeiros, estão a ser acusados, situações dessa natureza, Angélico, eu para mim acho o seguinte: o SIC deve sempre trabalhar em estreita colaboração com os serviços de informação e segurança do Estado, matérias relacionadas a essa situação. Na investigação, deve trabalhar, de fato, em estreita colaboração com essa instituição que vela pela segurança do Estado ao nível nacional. Os serviços de investigação criminal devem trabalhar nesse sentido. E também digo aquilo que disse o meu colega do Tarjimbo, depois de todo o material devidamente constituído, porque eu também acompanhei, parece que os 2 jornalistas eram, entre os 3 cidadãos, 2 são jornalistas. Parece que durante essa semana um deles até li ontem nas redes sociais que também foi exatamente dispensado, foi ontem dia 16, foi libertado. Então, não sei se é libertação condicional, que o processo continua, ou já se viu que está ilibado, não tem nada a ver com essa questão. Então é preciso que, de fato, se faça um trabalho preliminar, de grande investigação mesmo, e provas contundentes que pouco poderá, portanto, ser refutadas. Então, logo passa-se logo a ação, imediatamente, de prender as pessoas. Por quê? Porque senão isso vai trazer calúnia. Vai, pois, de novo, sempre procurar essa forma de denigrir os serviços que garantem a segurança do nosso país. Porque, Angélico, um país sem polícia é um mundo perdido, não se pode brincar. São homens que não dormem 24 horas para garantirmos a segurança dos cidadãos. Mesmo com alguns cidadãos a fazer tratamentos pejorativos, enfim, não sei o quê. Mas é verdade, é com essa polícia que nós temos a situação assegurada no nosso país. Porque é verdade, o problema nas sociedades é o seguinte: há
três classes fundamentais, a classe baixa, a intermédia e a alta. Nesse meio, as diferenças que existem entre essas três classes, se não existir a polícia, em qualquer parte do mundo, se não existir a polícia para arbitrar e redimir os choques que podem surgir entre essas três classes, é um país completamente falhado. Por isso, a polícia tem um papel muito importante. E eu digo que é neste quadro que devem trabalhar, sobretudo, os serviços de investigação criminal. O tempo está mesmo a esgotar-se, temos mais dois temas. Passamos assim uma pincelada muito sintética. Obras da refinaria de Cabinda, com 87% dos trabalhadores angolanos, está na reta final. Luís Gimo. Olha, já muito se falou sobre ela. Estamos percentualmente acompanhando esse projeto, né? Já me recordo os 30, os 15, agora estamos no 87, daqui a pouco os 90, mas está no final. Mas eu acho que desta obra o real é o seguinte: primeiro, é dizer que esta obra, esta refinaria é privada, não é pública, é de uma empresa, é da Gimcorp. A Sonangol tem 10% neste investimento. Então é preciso cada vez mais trazer esta empresa, o seu PCA, a falar como é que está o seu negócio, não é? E em vez de... é politicamente relevante, mas não se pode afastar a responsabilidade de comunicação do dono do projeto. Este é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com a expectativa que se está a criar da empregabilidade. Uma questão é empregados de obra para construir a refinaria. Okay? Isto é uma questão. E que, sim, na construção são centenas ou até milhares de mão de obra. Mas a outra questão é a refinaria a funcionar. É trabalho qualificado. E a questão convém gerir as expectativas primeiro dos cabindenses e depois de todos os outros que vivem, angolanos que estão nas outras províncias, que é melhor ter expectativas sobre isto, real. Isto é engenharia a alto nível, isto é uma empresa privada, isto não é a Sonangol, que tem mais de 2.000 funcionários sem trabalho e a pagar salário. Não, isto tem que ter rendimento, não é? Este é o aspecto que é preciso, porque o governo, quando comunica desta obra, lança sempre a expectativa de um lado da empregabilidade e de outro lado dos custos de combustível. Mas é preciso sermos honestos e real para falar desta questão da empregabilidade. Da obra, sim, está a empregar funcionários locais, pessoas locais, mas quando começar a trabalhar é pessoal qualificado ao mais alto nível e para dar produtividade à empresa. E, finalmente, do produto final desta, tomamos conhecimento que não vai produzir nesta primeira fase gasolina, mas todos os outros produtos ela vai produzir, não é? Gasóleo e depois outros produtos que têm a ver com a aviação e vai fazer até importação também de um segmento de produto. Mas há um outro aspecto que acho que o governo deveria a Sonangol, porque agora tem a agência que tem carboidratos, hidrocarbonetos, obrigado, que faz investimento, deveria já começar a fazer investimento, ou se tem a publicitar e dizer sobre aquilo do petróleo. Há muita coisa que se extrai e se usa. Do petróleo não sai só para ir gasóleo e gasolina. Há muitos derivados na indústria do plástico, na indústria dos medicamentos, na indústria dos fertilizantes. Ou seja, é preciso criar estas pequenas, mesmo que não seja uma empresa piloto, mas institutos acadêmicos, universidades, colocar, dar publicidade mesmo sobre isso, dizer que o Instituto de Petróleos em Angola agora vai iniciar o curso que tem a ver com fazer plásticos a partir com um laboratório saindo da refinaria, ou seja, criar uma expectativa nas pessoas que a vida está aí para frente e não que mais alguém, um grupo de empresários vai ter uma refinaria em Angola, vai, entre aspas, como dizem os miúdos, né, vai laifar na vida e nós vamos ficar sempre atrás se o combustível subiu ou desceu, mas é preciso
fazer destes projetos uma esperança, uma âncora de que a economia e a vida vai mudar. E isto eu acho que a Sonangol e o governo, em vez de comunicarem 90% da obra, também poderiam comunicar outros segmentos de mais-valias e de iniciativas que vão dar desenvolvimento à Cabinda e ao país. Doutor Paquis, estamos a falar de uma refinaria que está a ser aguardada com muita expectativa e que numa primeira fase de funcionamento mais de 30 mil barris de petróleo serão refinados. Sim, é mesmo isso que vai acontecer, portanto isso vai auxiliar a refinaria que nós temos aqui em Luanda, com uma percentagem muito reduzida, muito baixa, e já é antiga, embora foi revitalizada, e com esta de Cabinda, de fato, e esses setores mesmo estratégicos de grande investimento, deve o Estado criar condições de facilitação e pertencer mesmo ao empresariado privado. Fica melhor assim a gestão, porque a gestão fica mais de forma eficiente, e penso que o que agora nós podemos esperar, depois da conclusão desta, eu tenho estado a dizer, apesar de termos outro projeto também de outra aqui no Soio, portanto são zonas petrolíferas, né? Mas também penso que a do Lubito devia merecer uma atenção especial. Por que eu digo isso? Digo isso a do Lubito por razões do corredor do Lubito. Portanto, seria uma mais-valia para a transportação de produtos derivados do petróleo para o interior aqui do nosso continente, aqui na nossa região austral, através do caminho do Sul do Lubito. Portanto, eu penso que este seria uma mais-valia, ver, de fato, essa questão com mais atenção em relação à refinaria exatamente do Lubito também. Agora, é verdade, do petróleo sai mais de muitos derivados, portanto extrai-se muitos derivados, e eu penso que nessa primeira fase devem ser os derivados essenciais para o país, que temos estado sempre a gritar que tem sido a questão dos combustíveis, mas não só. Centenas de derivados, há centenas de derivados do petróleo. Tanto nós, por exemplo, se a refinação incidir nessa primeira fase na questão de combustíveis, gasolina, gasóleo e jeta para aviões. Depois temos o problema, segundo cientificamente, afinal de contas, o asfalto também é um dos componentes que do petróleo provém, enfim. E esses são os elementos fundamentais, os fertilizantes são os elementos fundamentais que nesse momento que nós estamos a lutar para alavancarmos na nossa economia, são exatamente determinantes. E eu penso que deve ser a ação e deve ser incidida nesse sentido, para depois, ao andar do tempo, de fato, evoluir para outro nível de refinar outros produtos que naturalmente o país precisa. Atenção, eu numerei, portanto, gasolina, gasóleo, óleos, asfalto, fertilizante. Essa linha de 5 produtos, por exemplo, é um imperativo, é uma necessidade que o país, de fato, precisa para se desenvolver. E deixa-me dizer nesta dos refinados, de forma muito rápida. Há dois, não só os fertilizantes, há também derivados. Por exemplo, a soja, para o processo de extração do óleo, para além do processo mecânico, há um processo químico que se usa um derivado de petróleo. Ou seja, há muitas coisas que nós poderíamos fazer acontecer com estas refinarias e sentir que não é só o petróleo, o preço que está a baixar, mas é a vida de produção, a cadeia que está a funcionar, e é assim que os outros desenvolvem, não é? Sim, vamos por fases, né? Certo. Coloco uma questão a cada um dos convidados, já mesmo para terminar, sobre as manifestações da sociedade civil a favor da paz, reconciliação e unidade nacional. Estamos a falar de cultos ecuménicos, marchas e simpósios que vão acontecendo um pouco pelo país a favor da reconciliação, a paz e unidade nacional. Doutor Paquis, como é que olha para esta iniciativa da sociedade civil? Eu penso que é importante. E olhando pelo histórico do nosso país, o conflito que nós tivemos, o término da guerra, para além dos problemas que continuam e sempre vão existir, problemas econômicos, enfim, eu penso que o discurso de paz, da paz, de reconciliação nacional, de desenvolvimento, essas 3 palavras, deve ser um elemento fundamental que deve estar na boca de todos os angolanos. Aliás, acrescento a questão do diálogo, exatamente. A paz
reconciliação, diálogo e desenvolvimento. Para mim, eu de repente analisei que essas 4 palavras são muito fundamentais, que devem estar na boca de todos os angolanos. Não é só dos membros das organizações da sociedade civil, não é só dos nossos pastores, não é só dos nossos padres, não é só dos nossos crentes, dos políticos, fundamentalmente dos políticos. É 4 palavras fundamentais nesse sentido. Portanto, nessas 4 palavras está no meio a questão de diálogo para redimirmos todas as questões que podem nos surgir como dificuldades. Portanto, isso é o fundamental. Nós nunca devemos mais pensar que alternar o poder um dia tem de ser mais com violência, conforme conseguimos com violência a nossa independência. Atenção, conforme nós conseguimos a nossa independência com violência. Violência porque o país estava ocupado por estrangeiros, por um país estrangeiro. Portanto, e assim conseguimos. Agora, entre nós próprios é o diálogo a ser primado. E eu penso que o diálogo deve ser o remédio para tudo. Por isso está de parabéns às organizações da sociedade civil. Tem havido cultos ecumênicos, tem havido opiniões que passam pelos órgãos de comunicação social públicos, também pelas redes sociais, por órgãos de comunicação, tanto também privados, têm passado. Eu penso que deve ser essas 4 palavras o pão de cada dia do angolano, para que, de fato, possamos desenvolver o nosso país e tenhamos, de fato, aquilo que a gente pretendemos. Confusão gera confusão, não resolve problemas. Para a moralização da sociedade, Luís, o que é que representa a realização destas marchas, cultos e ecuménicos a favor da paz? Olha, a paz, esse símbolo tem que ser unidade, e unidade é aquilo que era diverso e agora está unido, ou seja, essa diversidade tem que ser fundamental, não é? Não é cada um no seu muro a gritar paz, 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 não. É junto, por isso que as igrejas fazem, quando fazem a abordagem da paz, é um culto ecumênico, onde vêm outras igrejas, é com o outro, não é? Não é você sozinho a dizer paz, 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 e não e excluir o outro. E o espaço da sociedade civil é todos nós, somos todos nós, tirando a sociedade política, que são os partidos políticos, do governo, todos nós estamos no espaço da sociedade civil. E este veículo, comunicação, rede social, é hoje um veículo que se usa, infelizmente, mais para promover o ódio, mas é mesmo este veículo que tem que se usar para promover o diálogo da paz, da inclusão. E aqui o exemplo tem que vir dos líderes políticos. Os líderes políticos do Parlamento, o líder do MPLA, o líder da UNITA e de outros partidos têm que dar exemplos de inclusão, de aceitar o outro, para neste contexto de ameaça externa, nós sentirmos de que nós somos unidos e preservamos os nossos valores, resolvemos os nossos problemas e irmos para frente. Esse país é nosso, é nosso esse país, não é? É o único que temos. É o único que temos, né? Não temos como. Ou é aqui, e é aqui. Não é? É só esta opção que temos. Muito bem, muito obrigado. Resta-nos apenas agradecer a vossa presença aqui e os telespectadores que têm a amabilidade de nos acompanhar todos os domingos neste horário. Continua em sintonia da TPA e acompanha o resto da programação. E em continuação de um excelente domingo. Boa noite. Boa noite. Yeah, it's me.